Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Imbé. Vamos conhecer as principais regras de funcionamento aqui da Prefeitura e da Câmara Municipal, sempre com o foco na prova do concurso público que vocês vão realizar. Então eu vou apresentar aqui a lei, vou dizendo para vocês ao longo da aula como costumam ser as questões de prova, para que vocês já saibam aquilo que vocês devem memorizar, os cuidados que vocês devem tomar. E depois, no final, vou deixar um simulado para vocês com questões que eu elaborei, tentando adivinhar, é claro, como o conteúdo vai ser cobrado na prova do concurso. Se tu assistir às videoaulas, fizer os exercícios que eu vou deixar e fizer leituras de revisão no final do conteúdo, eu tenho certeza que tu vai memorizar bem esse conteúdo, vai ter todas as condições de chegar no dia da prova e gabaritar e acertar todas as questões. Porque esse é um método de estudo que eu sempre utilizei quando eu estudava para concursos e eu gosto sempre de propor para vocês esse método que funcionou bastante comigo. Então é muito importante que após as aulas vocês façam leituras de revisão e tentem resolver as questões que eu vou deixar para vocês. Bom, vamos ao que interessa, vamos começar o trabalho, vamos começar a conhecer a lei orgânica aqui do município. Primeira coisa, o que é uma lei orgânica? Todos os municípios possuem a sua lei orgânica. É a lei que traz as principais regras de organização e funcionamento do município. Bom, o artigo 1º da lei orgânica nos traz que a organização política administrativa do município de Imbé, como entidade federativa, porque os municípios são entes da federação, a organização do município rege-se por esta lei orgânica e demais leis que o município adotar. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o então atual território do município. E a alteração dos limites do território do município só pode ser feita desde que preservada a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, nos termos da legislação estadual. E aqui nós temos uma questão que pode ser perguntada na nossa prova. A alteração do território do município, dos limites do território, é feita por legislação municipal, estadual ou federal? E a resposta vai ser legislação estadual. Vamos raciocinar e entender por que isso? Quando a gente mudar o limite do município de Imbé com um município vizinho, por exemplo, o território do município vizinho também vai ser alterado. Então, ao alterar o limite de território do município de Imbé, eu também estou alterando de outro município. E como eu estou abrangendo 2 municípios, não pode uma lei municipal fazer isso. Tem que ser uma lei estadual. Então, se a banca perguntar em prova como que funciona a alteração do território do município, ela se dá por legislação estadual. Bom, o parágrafo 2º prevê que o balneário de Imbé é a sede do município, que o município de Imbé compreende o balneário de Imbé e outros balneários que fazem parte do território, mas a sede do município de Imbé é no próprio balneário de Imbé. Então, essa é a informação do parágrafo 2º. Vamos para o 2º artigo aqui da lei orgânica, que vai tratar da autonomia do município. Por que eu posso dizer que o município de Imbé é autônomo? Porque o povo do município elege os seus representantes, que são os vereadores, que vão integrar o poder legislativo. O povo também do município elege prefeito e vice-prefeito, que vão integrar o poder executivo. E existe uma administração própria que cuida do interesse local, que é a própria prefeitura, né? A prefeitura administra o interesse local. Então, por esses motivos, eu posso afirmar que o município de Imbé possui autonomia. É isso. Símbolos do município de Imbé são o brasão, a bandeira e outros estabelecidos em lei. E o artigo 4º traz as vedações.
Este artigo 4º é muito cobrado em provas de concurso. A banca adora perguntar quais são as proibições. Geralmente a banca vai copiar aqui algumas proibições, vai mudar um detalhe nelas e perguntar quais estão certas ou quais estão erradas. Então a gente tem que conhecer aqui o que é vedado, que é aquilo que é proibido ao município de Imbé. Primeiro, é vedado, é proibido estabelecer cultos religiosos e igrejas. É proibido subvencionar, que é dar dinheiro, e também é proibido impedir o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvada, exceto colaboração de interesse público. Em resumo, como é que eu posso memorizar essa primeira vedação, essa primeira proibição? O município não se mete com religião. O município não se mete com religião porque o município não pode criar igreja, não pode dar dinheiro para elas e também não vai atrapalhar o funcionamento. Então não se mete com a religião. A única coisa que o município pode fazer com o culto ou igreja é uma colaboração de interesse público, porque muitas vezes a entidade religiosa vai atender algumas necessidades sociais e o município pode unir esforços, nesse tipo de atividade. Bom, então é isso que a gente tem na primeira proibição. Não pode se meter com religião. Segunda proibição. É vedado ao município recusar fé aos documentos públicos. Os documentos públicos gozam da fé pública. Eles têm uma presunção de veracidade, de legitimidade, e o município não pode recusar fé a documentos públicos. Terceiro, não pode criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Todos os brasileiros são tratados da mesma forma pelo município. Não existe nenhuma preferência ou não pode existir nenhuma discriminação entre brasileiros. Quarta proibição: permitir ou fazer uso de estabelecimentos gráficos, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para fins estranhos à administração. A prefeitura deve utilizar os recursos públicos e os meios de comunicação sempre para atender interesses da comunidade. Não pode a prefeitura se utilizar desses meios de comunicação para outras finalidades, como, por exemplo, para fazer propaganda político-partidária. Não pode. Toda publicidade feita pelo município, o uso dos meios de comunicação, deve sempre buscar fins que interessem à prefeitura, no sentido de interessar a comunidade do município. Também é proibido contrair empréstimo no exterior, pegar um empréstimo no estrangeiro, sem aprovação do Senado e da Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara Municipal. É isso mesmo. Para o município de Imbé pegar um empréstimo fora do Brasil, tem que ter autorização dos 3 órgãos legislativos: Senado, Assembleia e Câmara. Também é vedado, é proibido estabelecer distinções tributárias entre bens de qualquer natureza, em razão da procedência ou destino. Não pode criar nenhuma distinção na questão dos tributos, pelo motivo de onde vem ou para onde vai aquele bem, aquela mercadoria. O tributo vai ser o mesmo para todos. Também não pode lançar imposto, e aqui nós temos as imunidades de impostos, que também estão na Constituição Federal. O município não pode lançar e cobrar impostos do patrimônio, renda ou serviços da União ou do Estado. Então, órgãos públicos estaduais ou federais que tenham atuação no município de Imbé não vão pagar imposto. Por exemplo, se a Brigada Militar tem lá o local onde funciona a Brigada Militar no município, naquele imóvel a Brigada não vai pagar IPTU para o município, porque os entes públicos, um não cobra imposto do outro. Então, o Estado do Rio Grande do Sul não cobra impostos do município de Imbé. E o município de Imbé não cobra impostos do Estado. A mesma coisa em relação à União, a órgãos federais. Também não pode lançar imposto sobre templos de qualquer culto. A igreja
não paga IPTU para a prefeitura, por exemplo. Os templos de todas as religiões são imunes a impostos. Também não pode ter imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos e entidades de educação e assistência social que atendam aos requisitos da lei e não tenham fins lucrativos. E também não pode ter imposto sobre livro, jornal, periódico e o papel utilizado para a sua impressão. Então é isso que nós temos nessas proibições aqui ao município, bastante chance dessa ser também uma questão da prova do nosso concurso. Bom, vamos avançando para conhecer os poderes do município. O município tem dois poderes, o legislativo, que é a Câmara Municipal, e o executivo, que é a Prefeitura. Atenção, não existe poder judiciário do município. O poder judiciário sempre é estadual ou federal. Os municípios não possuem poder judiciário. E a banca aqui pode fazer uma pegadinha na tua prova para tentar te confundir. Ela pode afirmar numa questão, por exemplo, que são poderes do município o legislativo, o executivo e o judiciário. Se a banca afirmar isso na tua prova, está errado, porque o município não tem poder judiciário. Quem tem poder judiciário é o Estado ou a União. Então, lá na Constituição Federal, a gente vai encontrar esses três poderes. E quando a banca perguntar quais são os poderes da União, da República, do Estado, a gente vai responder que são os três: legislativo, executivo e judiciário. Agora, se a banca perguntar dos poderes do município, o município tem só dois poderes: o legislativo, que é a Câmara, e o executivo, que é a Prefeitura. Não esquece isso, que aqui pode estar uma pegadinha e uma questão da tua prova. Bom, salvo exceções previstas nesta lei orgânica, é vedado, é proibido a qualquer dos poderes delegar atribuições. Então, a Prefeitura não pode passar a sua função para a Câmara, nem a Câmara passar a sua função para a Prefeitura. A gente vai conhecer hoje aqui o que faz a Prefeitura e o que faz a Câmara, e um não pode passar suas funções para o outro. Da mesma forma, quem está investido em função em um dos poderes não pode exercer do outro. Não é possível, por exemplo, que alguém seja ao mesmo tempo prefeito e vereador, ou atua na Câmara ou atua na Prefeitura. Bom, o município, para cumprir as suas funções, pode celebrar convênios. Um convênio é uma união de esforços com o governo federal, que é a União, ou com o Estado do Rio Grande do Sul, ou com outros municípios ali da região do litoral. Quando é feito um convênio, então, vai ser assinado um documento do município com outro município vizinho, do município com o Estado ou do município com o governo federal. E nesse convênio, nesse documento, são estabelecidas quais são as funções de cada um. O que cada um vai fazer para alcançar em conjunto, né, aquela finalidade. Bom, aí o artigo 7º apresenta uma lista de competências. Um detalhe ainda sobre os convênios. Sempre que a Prefeitura firmar um convênio, ela deve dar conhecimento para a Câmara de Vereadores no prazo de 30 dias. Então, todo convênio que a Prefeitura firmar, ela vai comunicar à Câmara no prazo de 30 dias. Esse prazo também pode ser perguntado na nossa prova. Bom, o artigo 7º, agora sim, traz uma lista de competências do município aqui de Imbé. São coisas que cabem ao município. E a banca, na nossa prova, também pode perguntar quais são essas competências do município, o que cabe ao município. Porque, como a gente sabe, tem coisas que quem vai fazer é o governo federal, tem coisas que é o governo do estado que faz, e tem coisas que a prefeitura cuida, né? Então, basicamente, aqui a gente tem as competências da prefeitura do município de Imbé. Legislar sobre assuntos de interesse local. Tudo que é de interesse local serão elaboradas as leis debatidas e aprovadas na própria Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal. Se faltar alguma norma federal ou estadual sobre algum assunto aqui do município, o município faz as leis também, suplementando, né, o que faltou na legislação. O município institui e arrecada os tributos da sua competência. O tributo é a principal fonte de arrecadação do município. São impostos, taxas e contribuições. E hoje também aqui na aula a gente vai conhecer quais são esses tributos, porque eles estão aqui nesta lei orgânica. Também cabe ao município
criar, organizar e suprimir os distritos, observada a legislação estadual. Distritos são aquelas localidades afastadas, né, da sede do município. Então, o município de Imbé pode ter distritos nos outros balneários que fazem parte do seu território, já que a sede é no balneário de Imbé. Também organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial, né? Então, quem organiza o transporte coletivo é o município de Imbé. E aí, claro, ele vai fiscalizar esse serviço, ele realiza a licitação para que uma empresa preste o serviço. Também manter com a cooperação técnica do governo federal e do estadual os programas de educação infantil e de ensino fundamental. Porque no âmbito da educação, né, a prioridade do município é atender o ensino fundamental e a educação infantil. E para isso, muitas vezes, vai contar com a cooperação do governo federal e do governo estadual, com convênios que são feitos geralmente entre eles. Também cabe ao município prestar os serviços de atendimento à saúde, também podendo contar, né, com essa parceria do governo federal ou do governo estadual. Promover no que couber o adequado ordenamento do seu território, planejando e controlando como que vai ser utilizado o solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. Organizar os seus serviços, porque a prefeitura vai organizar como os serviços são prestados. Administrar os seus bens, adquirir e alienar, aceitar doações, legados e heranças. Desapropriar por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, dispor sobre a prevenção de incêndio, licenciar estabelecimentos. Aqui é muito importante. Toda atividade que vai funcionar aqui no município tem que ter um alvará de funcionamento expedido pela prefeitura. Tem que ter uma licença para funcionar. Então, indústria e comércio ou estabelecimentos de serviços que querem atuar aqui no município tem que ter um alvará. E por que é exigido esse alvará? Porque a prefeitura vai exigir alguns requisitos para que a atividade possa funcionar, para que a atividade não coloque em risco a saúde, segurança e o bem-estar da população. É isso que a prefeitura fiscaliza. E, quando é dada uma licença, essa atividade deve respeitar as regras da licença. E se o estabelecimento, ao longo do tempo, deixar de respeitar esses requisitos, a prefeitura vai lá e caça o alvará, impedindo de funcionar. Esse é o poder de fiscalização que a prefeitura tem sobre as atividades. Então, a prefeitura vai conceder as licenças, conceder os alvarás e, se a atividade estiver irregular, a prefeitura vai caçar esses alvarás de licença quando se tornam justamente danosos à saúde, higiene, bem-estar público e bons costumes. Temos também como atribuição aqui da prefeitura fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos, bem como fixar os feriados municipais, porque cada município tem os seus feriados, né? E às vezes acontece de ser feriado em um município e não ser no outro, porque nós temos feriados federais, estaduais e os municipais. Os municipais, cada município, claro, vai fixar os seus. O município organiza os quadros e estabelece o regime jurídico dos servidores. São outras leis municipais que nós temos aqui em Bé. A gente tem a lei que trata do quadro dos servidores e tem a lei que trata do regime jurídico, que é o Estatuto dos Servidores. Também, o município vai interditar edificações que estejam em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer a demolição de construções que estejam em perigo. Legislar sobre a apreensão e depósito de semoventes, mercadorias e imóveis em geral. Quando alguém descumpre uma norma municipal, pode ter a mercadoria apreendida pela prefeitura e tem a lei municipal que diz como que funciona isso. Também o município vai regulamentar a publicidade, regulamentando a fixação, que é a colocação de cartazes, anúncios, emblemas e qualquer outro tipo de publicidade e propaganda. Também o município pode estabelecer servidões para os seus serviços. Uma servidão é quando, para fazer um serviço público, a prefeitura precisa passar por uma propriedade particular.
podendo ser de forma subterrânea, podendo ser com cabos e fios por cima também, conforme a necessidade. A prefeitura pode estabelecer servidões sempre que necessário. Também a prefeitura o município, né, vai legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, porque a prefeitura é encarregada da fiscalização sobre o funcionamento dos cemitérios. Também regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. Elaborar o plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento aqui do município. Estabelecer normas de edificação, e para isso tem o Código de Obras, e toda construção aqui no município deve observar as regras desta lei. Também o município vai prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou convênio com instituições especializadas. Também cabe ao município estabelecer e impor penalidades para quem infringir as suas leis e regulamentos. O município vai participar de micro ou macro região, que é a região que abrange os municípios ali da mesma localidade, e cumprir e fazer cumprir normas de trânsito estabelecidas na legislação federal, que é o Código de Trânsito, né? A prefeitura vai fiscalizar para que sejam respeitadas as normas do Código de Trânsito. Esse artigo 7º, como a gente acabou de ver, traz aqui mais de 20 competências do município de Imbé. Agora, no artigo 8º, a gente tem competências que são do município de Imbé, mas que ele não vai exercer sozinho. Aqui são competências que ele exerce concorrentemente com a União e o Estado, ou seja, junto com o governo federal ou com o governo estadual. Essas competências, então, concorrentes, são diferentes das competências que a gente acabou de ver no artigo anterior. Porque as do artigo anterior são coisas que cabem só ao município. As concorrentes é o município unindo esforços com o governo federal e com o governo estadual. E a banca, na tua prova, pode perguntar quais são essas competências concorrentes, misturando elas com as competências que são só do município. Então, as competências concorrentes do município são zelar pela guarda, pelo respeito da Constituição, das leis e demais instituições e conservar o patrimônio público. Todos os governos vão atuar por isso, não só a prefeitura. Todos também vão atuar para cuidar da saúde e assistência pública e respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Também a proteção de documentos de valor histórico, artístico e cultural, obras de arte, promover meios de acesso a ensino, cultura, educação e ciência. E no ensino é muito fácil a gente ver isso, né? Porque a prefeitura vai oferecer educação, principalmente ali no ensino fundamental e infantil, mas também o Estado oferece educação com ensino fundamental e ensino médio, por exemplo. Então, a gente vê que no ensino não cabe só ao município, também tem atribuições estaduais e até federais, em alguns casos. Também todos vão atuar na proteção ao meio ambiente, preservação das florestas, fauna e flora, construção de moradias populares e melhorar o saneamento básico, combater as causas da pobreza, que é o trabalho do serviço social, né, que todos também vão atuar, educação para a segurança no trânsito, o fomento, que é o incentivo a atividades econômicas e a produção agropecuária, abertura de estradas, defesa sanitária vegetal e animal, amparo à maternidade, infância e desvalidos, proteção à juventude contra toda exploração, tomar também medidas necessárias para restringir a mortalidade e morbidez infantil, fiscalizar a produção, comércio e transporte de alimentos que são destinados ao abastecimento público, que todos têm interesse em fiscalizar a questão dos alimentos, para que o alimento, né, não esteja nunca contaminado, não traga um problema de saúde para a população. Por isso todos fiscalizam, tem a vigilância estadual, federal e do próprio município. Também regulamentar e exercer outras atribuições não vedadas, quer dizer, não proibidas pela Constituição. E também o município de Imbé criou já a sua guarda municipal para a proteção dos seus bens, serviços e instalações. Todas essas, então, competências do município aqui de Imbé, conjuntas, né, com o governo federal e estadual.
O território do município pode ser dividido para fins administrativos em distritos e circunscrições urbanas, que podem ter o nome de cidades, balneários, que é bastante utilizado, e vilas. E a deliberação do perímetro urbano, essa é feita por lei municipal, respeitando os requisitos da legislação federal. Delimitar o perímetro urbano é delimitar dentro do território do município qual é o perímetro urbano. Como isso é dentro do território do município e não afeta municípios vizinhos, isso é feito por lei municipal. A gente viu no começo desse vídeo que quando vai mudar o limite do território do município de Imbé com algum município de vizinho, aí tem que ser por lei estadual, porque aí vai afetar também o município vizinho. Mas quando é apenas dentro do perímetro urbano, aí não é necessário. Pessoal, concluímos aqui a primeira parte do nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Imbé. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo as regras sobre esta lei orgânica. Dá um clique que eu já volto. Até logo.